Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, com muita alegria que nos reencontramos virtualmente para estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Hoje, nós continuaremos um estudo que demos início no mês passado sobre um trecho do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Esse trecho está no capítulo 7 da primeira parte e se chama O Código Penal da Vida Futura, onde Allan Kardec sintetiza algumas ideias no formato de artigos, baseado na experiência que ele tinha coletado dos ensinamentos que os espíritos trouxeram e da vivência desses espíritos no mundo espiritual como consequência das suas ações, do seu estado de amadurecimento ou de imperfeição, no próprio relato que os espíritos trouxeram daqueles que estavam em situação de felicidade, daqueles que estavam em situação de sofrimento, enfim, as consequências, o momento que eles vivenciavam no plano espiritual era consequência das suas próprias ações no plano espiritual ou exatamente aqui na Terra, encarnados, vivendo no mundo físico. Então, nós estudamos uma parte desse Código Penal, paramos no item 17, são 33, e hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Para quem não teve oportunidade de assistir e quer retomar esse estudo, que é um estudo muito importante para que a gente possa compreender detalhes da lei de causa e efeito, nessa síntese que Allan Kardec nos oferece, é só assistir esse vídeo, esse estudo que está no canal do YouTube do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. Mas antes de começarmos, para nos preparar para essas reflexões, nós vamos ler uma mensagem do Espírito Emmanuel e está no livro O Essencial, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nessa mensagem, de título Silêncio e Prece, ele vai nos trazer um conforto, uma reflexão que nós devemos ter todos os dias. Se algo te aflige a vida, não desesperes. Pensa. Olha a terra alagada prometendo a colheita. Fita as nuvens imensas desfazendo-se em chuva. Quanto mal de outro tempo fez-se a bênção de hoje. Se alguma dor te fere, faze silêncio e ora. Na sombra que te cerca, Deus fará nova luz. Então, com esse estímulo, a esperança, a confiança na divindade, no amor que Deus tem pelas suas criaturas, Emmanuel nos convida a temperança, a parar um pouquinho no momento de dor, de sofrimento, de dificuldade e pensar em Deus. Então nós vamos agradecer a Deus por esse momento, por estarmos juntos, podemos viver e aprender. Então, vamos começar o nosso estudo retomando justamente do artigo 16. Nós vamos retomar desse artigo porque ele é muito importante e ele vai dar uma amarra daquilo que foi discutido no mês passado com a continuação desse estudo. Esse artigo é um artigo muito específico e que, de certa forma, merece até um estudo próprio, como eu comentei no mês passado. Pelo detalhe do processo que nós vivenciamos quando nós temos que resgatar algo que nós fizemos de errado no passado e que isso reflete no nosso presente. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, nós estudamos nesse artigo no mês passado, que é uma tríade: arrependimento, expiação, reparação. Eu primeiro me arrependo, porque quando eu não me arrependo,
as consequências às vezes acontecem. Às vezes a gente comete um erro e esse erro traz consequências imediatas. Por exemplo, de repente a gente agride alguém e a pessoa agride de volta, né? E eu acabo saindo dali ferido. Então já é uma consequência da ação. Ou eu faço um ato de vandalismo, ou eu ajo de uma forma incorreta com alguém, e às vezes aquela situação já traz uma consequência. Por exemplo, eu saio disparada pela rodovia, sem respeitar o trânsito, sem respeitar os outros, simplesmente pelo prazer de me sentir superior, ou como se estivesse num carro de Fórmula 1, fazendo da via pública um lugar onde a gente teria que ter o respeito, um espaço de divertimento, e de repente acontece um acidente. E nesse acidente eu me machuco. Então ali não tem a questão do arrependimento, da reparação. Aquela dor que eu estou sentindo, ou aqueles efeitos que muitas vezes podem levar, inclusive, à perda da vida, mas as sequelas graves, não tem nada a ver com arrependimento, porque eu posso nem me arrepender, né? Mas são consequências imediatas de uma ação equivocada, imatura, cujo sofrimento já começa ali, mas não porque eu tenha arrependido. Até porque tem muitas pessoas que sofrem uma consequência, um acidente, por exemplo, por imprevidência, e não acham que estão erradas. E passam a se revoltar, né? Ficam revoltados com Deus, com a vida, se acham injustiçadas, sendo que muitas vezes agiram levianamente e não se dão conta disso. Então esse artigo não fala disso. Fala que primeiro a gente precisa arrepender. Porque sem o arrependimento não há realmente melhoria, aprendizado. A expiação, aquela dor que está fazendo ali é um efeito daquela ação, né? E que está dentro desse processo da própria lei natural, da lei divina, mas ainda não chegou na mudança interior. A mudança interior acontece quando o meu despertamento faz eu olhar para trás, ou aquela situação, ou até mesmo a consequência daquele ato, por exemplo, eu ficar machucado num acidente onde eu agi levianamente, de uma forma irresponsável. Então aquela situação pode levar a um arrependimento, a um despertamento, onde eu reflito sobre os meus atos, e aí eu falo, não, realmente agi mal, não devia, e me arrependo porque as consequências já estão ali, né? Então às vezes não tem arrependimento, mas às vezes vem. Mas isso já é a consequência daquela ação imediata. Em termos de reparação dos nossos erros, do nosso passado, eu primeiro tenho que ter consciência de que eu errei, me dar conta disso. Isso vem até do arrependimento. A expiação é justamente essa consequência, né? Que muitas vezes a gente paga pela própria lei de causa e efeito da natureza. Por exemplo, esse acidente que eu acabei de dar exemplo, já é um processo de expiação. Mas sem o arrependimento não tem despertamento. Agora, reparação é outra coisa. Não é porque eu estou sofrendo que eu reparei meu erro. Porque num acidente desse, por exemplo, provocado de forma leviana, eu posso ter machucado outras pessoas. Criado um embaraço para o outro. Prejudicado uma vida inteira, umas famílias, por um acidente que eu tenha provocado de forma leviana. E às vezes eu não tenho nem condições de reparar aquele erro nesta existência. Por eu estar numa situação, às vezes, de incapacidade. Ou porque talvez não tenha despertamento de consciência por isso, ou talvez porque não tenha mais como resolver. Às vezes eu levei outras pessoas a óbito, né? E vou ter que carregar esse remorso por muito tempo. Então o arrependimento, o remorso é o primeiro passo. A expiação é viver com essa dor, com as consequências disso que acontece. E a reparação é a oportunidade que eu tenho, né, de voltar e refazer de alguma forma. Não tem como voltar no tempo, mas tem como voltar a estender a mão. E quantas vezes o nosso erro, quando o Espírito desperta, ele vê que aquela ação dele prejudicou outras pessoas, que estão sofrendo e que muitas vezes estão em caminhos de infelicidade, consequência também daqueles erros e das escolhas que eles fizeram a partir de então, esses espíritos que às vezes despertam, né, amadurecem, e eles pedem concessão
para vir ajudar. E muitas vezes nascem juntos e vão lidar com aquela pessoa, agindo muitas vezes nas consequências daquele sofrimento que ele, de certa forma, provocou. Então é um processo, aí sim, de reparação. Nós estudamos também em seguida o artigo 17, que é uma continuação deste que nós acabamos de ver, e paramos aqui. Mas eu vou ler para a gente retomar. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, o culpado sofre por mais tempo. E até que os últimos vestígios dessa falta desapareçam, a expiação consiste nesses sofrimentos físicos e morais que são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, ou mesmo numa vida futura. Então a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. É o que eu estava dizendo. Então, muitas vezes a gente não tem mais condições de acertar, corrigir o erro que nós cometemos, e muitas vezes, se esse arrependimento já vem nesta vida, a gente vai carregar isso pela vida inteira, lembrando, né? Mesmo que temporariamente a gente esqueça e acontece alguma coisa, a gente lembra, isso traz aquela dor, aquele sofrimento, mas às vezes a gente só vai ter oportunidade de resgatar aquilo no futuro. Por isso, várias mensagens dos mentores espirituais nos orientam e nos incentivam a fazer o bem sempre. Porque muitas vezes eu não tenho mais como me ajustar, pelo menos nessa vida, com aquela pessoa que nós ferimos, que nós prejudicamos. Mas a gente pode fazer o bem para outra pessoa em honra e homenagem daquela pessoa que nós ferimos. É uma forma de sanar ou de atenuar, pelo menos, essa dor que nós carregamos. No item 18, Kardec coloca assim para nós: os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Aqui amarra com o ensinamento da doutrina da pluralidade dos mundos habitados. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. E é fácil perceber isso, né? Essa pandemia está aí para mostrar a necessidade que nós temos de melhorar. Você vê quanta briga, quanta confusão, quanta dificuldade de comunicação que nós temos dentro do lar, dentro do trabalho, na sociedade, né? As pessoas não conseguem conversar, elas não conseguem, de modo geral, né, trocar ideias. Porque a gente pode ter ideias diferentes, até muito natural, já que somos espíritos únicos. E aí nós nos agrupamos por afinidades. Então é claro que teremos ideias distintas de outros grupos, de outras pessoas. Mas a gente não precisaria ter que entrar em conflito simplesmente porque temos opiniões diferentes. A nossa incapacidade de entender a opinião do outro, de achar que nós somos bons porque pensamos de um jeito e o outro é ruim ou é mau porque pensa diferente. E isso vai em todos os campos, né? No campo da política, no campo da religião, o que é muito triste, enfim, em todos os ambientes. E isso mostra que realmente estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal, a ignorância ainda persiste. Espíritos com essa característica belicosa, né, de desrespeito, no mundo feliz eles seriam seres que só causariam perturbação e não se sentiriam bem também, porque estariam num ambiente onde eles não se sentem em sintonia. Você fala, mas todo mundo deve gostar de um lugar bom. Não. Nós nos sentimos bem naquele ambiente que tem mais afinidade com a nossa forma de agir. Então, quando nós evoluirmos coletivamente, o planeta Terra será um mundo melhor. Estamos nessa transição para o mundo de regeneração, que já é um mundo melhor. Já é um mundo onde o mal não é tão incremente, tão duro, tão atrasado. Ainda vai existir muito das nossas imperfeições, mas a gente já vai conseguir conviver mais. A gente vai conseguir dialogar mais. Nós não vamos partir para o confronto, para a agressividade, simplesmente porque
discordamos de ideias. Então o respeito ao outro vai prevalecer. Mas a gente está nessa fronteira, né? O mal já nos causa indignação, isso é sinal que nós vamos melhorando, mas não é tão simples assim. Então, os espíritos que ainda estão nesse estágio de inferioridade não podem se encontrar em mundos felizes, porque os mundos felizes não é privilégio e prêmio para espíritos perfeitos já criados por Deus. Não, Deus criou sim todos os espíritos da mesma forma, simples e ignorante. Os mundos felizes é um ambiente onde aqueles que caminharam até lá merecem estar ali. E nós devemos fazer a nossa parte para ir para esses mundos ou para transformar o nosso mundo num ambiente assim. No 19, Kardec nos coloca que como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento e, a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Não há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Às vezes a gente fica pensando, mas esse espírito ele se compraz tanto no mal que ele não quer sair daquela situação? Aliás, Kardec fez esse tipo de pergunta aos espíritos. Essa pergunta faz parte do Livro dos Espíritos. E uma vez nós estávamos discutindo isso na Mocidade Espírita, do Núcleo Espírita da Fraternidade e Amor. E para ilustrar esse tipo de situação, eu propus uma ideia para os jovens. Nós já estávamos numa reunião virtual, então não dava para fazer a dinâmica, poderia ter, se estivéssemos no presencial, provavelmente eu proporia para alguns fazer essa atividade, que era fazer um exercício de ficar no formato de prancha, aquele exercício, né, onde você fica parado, como se fosse para fazer uma flexão de braço, mas sem estático, tentando manter aquilo ali por um tempo, né? E nós veríamos quanto tempo cada um consegue. Fala assim, olha, você agora tem o direito, né, tem o livre-arbítrio de ficar aí o tempo que você quiser. Né? Você fala assim para mim, quantos minutos? Eu falo, não, eu vou ficar 5 minutos, eu quero ficar 5 minutos. É meu livre-arbítrio. Eu quero escolher ficar 5 minutos. Então fique. Né? Pode ser que eu não consiga, né? Se estiver preparado fisicamente, se estiver treinado, mas tem um limite para isso. Conforme o tempo vai passando, nossa resistência vai diminuindo, porque existe uma questão física do nosso organismo, existe uma questão física da natureza, da lei de gravidade, existem certos fatores que é da lei, que está aí, eu não criei, já está aí. O meu corpo foi criado assim, a natureza está aí, a lei da gravidade existe, o funcionamento do planeta, né, a atração dos corpos, a massa do nosso planeta em relação à massa do nosso corpo, tudo isso interfere nesse exercício, ou em qualquer exercício, mas pegando isso como exemplo. Então eu quero fazer o mal, ou eu quero ficar de um jeito. Mas até quando eu consigo? Toda vez que eu me obstino, eu fico nessa resistência na ação má, contra a lei, existe uma força contrária que me impulsiona ao progresso. Então é interessante que nós não conseguimos ficar assim por muito tempo. Naturalmente, não como castigo, não porque Deus está desrespeitando o nosso livre-arbítrio, mas porque nós fomos criados para ser felizes. Essa é a nossa destinação. E a força da natureza, das leis divinas, elas agem para que isso aconteça, mesmo que a gente não queira. É igual a gravidade. Eu quero fazer o exercício, vou ficar 1 hora aqui na posição de prancha. Será que eu consigo? Não consigo. Está quem na minha capacidade? Não é só questão de livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, falei, eu vou ficar. Mas, mesmo querendo, tem uma hora que eu não consigo. Eu desabo. Não tenho resistência para isso. Então, quanto mais eu tenho uma ação contrária à lei, mais dor eu sofro. Mais difícil vai ser manter aquilo por muito tempo. Quanto mais o tempo passa, mais dor eu sinto. É uma analogia, só para a gente ter uma ideia,
Porque aqui nós estamos falando de leis morais, de ações que vão mexendo com o ser. Então, quantos relatos espirituais de espírito, veja o livro Libertação, de André Luiz, tratando o espírito Gregório. Chega uma hora que o espírito, ele se sente sozinho, ele se sente abandonado, ele quer resistir, ele quer ficar naquela posição de superioridade, de comando, mas até quando ele aguenta? Até quando ele aguenta a saudade dos entes queridos que ele ama e que ele não vê por muitos anos, por séculos às vezes? Aquela dor, aquela ausência, aquele sentimento de vazio vai só aumentando. E chega uma hora que ele desaba, ele não aguenta. E aí é natural esse processo. Um processo que vai vir com dor, com dificuldade, mas vai vir para nos levar para frente, para a felicidade. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Olha que lindo. Todos têm seu anjo de guarda, seu guia, que por eles vela, na persuasão de suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, e bem assim de espreitar-lhes os movimentos da alma, com o que se esforçam por reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por uma sujeição. Então, amarrando com aquilo que eu estava dizendo, a gente tem um livre-arbítrio. Mas quanto mais a gente evolui, mais o nosso livre-arbítrio a gente age no bem. As nossas escolhas vão sendo cada vez mais adequadas, mais corretas, até que aquilo se torna natural dentro de nós. Mas os nossos espíritos amigos, os nossos anjos familiares e o nosso guia em última instância estão sempre ali nos auxiliando. Não que eles fiquem 24 horas no nosso lar pegando como maior, não. Mas nos pontos principais, e sempre que a gente faz uma oração e pede ajuda, eles nos inspiram. Mas eles inspiram de forma velada, né? Para que a nossa ideia mental venha. E aí não importa se a primeira ideia é do espírito, se é de um espírito que ele não gosta muito da gente, não importa. Porque a ideia está ali, o que eu faço com ela é livre-arbítrio. E por isso eu sou responsável também pelos meus atos, mesmo quando eu sou inspirado de forma negativa, porque se existe isso, existe sintonia de interesse, ou existe dívidas para ser resgatada entre aqueles seres. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, quando a gente fala, por exemplo, de obsessão e de influências espirituais, para não culpar os espíritos pelas nossas escolhas. E a ideia vem, mas a decisão é nossa. Então, os nossos bons amigos do plano espiritual, o nosso guia, o nosso mentor em última instância, é um ser que está sempre nos inspirando, sempre nos conduzindo ao bem, mas deixando para nós a decisão final. E é porque mesmo quando a gente erra, através da dor que vem dessas ações, a gente acaba aprendendo de uma forma mais dolorosa, mas sempre aprendendo e progredindo, sempre para frente. 21. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele o outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Aqui amarra com o anterior, no sentido que nós somos responsáveis pelas nossas falhas, né? Então, vem a consequência dos nossos atos, mas ninguém paga pelo outro. E isso é uma coisa que é mais do que óbvio, mais do que justo. Mas a gente vê que existem muitas pessoas que pensam diferente ou que aprendem diferente, né? Então, aqueles ensinamentos do filho pagar pelo erro do pai, das gerações anteriores, né? Que Deus cobra na terceira geração, na geração futura, os erros dos pais. Que Deus é esse? Isso não tem sentido lógico. Por que então, a justificativa para eu nascer com uma certa deficiência é porque meus pais erraram? E aí a gente vai para a ciência, mas é genético. Mas é genético, mas aquela alma foi escolhida para aquele corpo porque aleatoriamente, e aí sofre uma consequência de uma coisa genética, que é de uma natureza que em última instância foi Deus que criou. Qual o sentido disso? Se nós acreditamos num Deus que é bom e justo, tem que ter uma explicação um pouco mais plausível, onde a justiça prevaleça acima
da do nosso atraso, da nossa inferioridade. Então a nossa justiça é uma justiça falha, porque eu quero para mim aquilo que eu acho, sem desconsiderando o que o outro pensa, ou sugerindo ou supondo que o outro pensa. Mas Deus, na sua perfeição, sabe o que vai no íntimo de cada um. Então, ninguém paga pelo outro. A não ser, como fala ali, salvo se a eles deu origem. Ainda assim, o outro será responsabilizado, cada um segundo as suas obras, segundo Jesus. Então, no sentido que, se eu provoco o mal e o outro vai lá e comete um erro, eu tenho uma parcela de culpa até onde eu influenciei. Se eu inspiro uma ideia, um ato que às vezes eu não tenho coragem de fazer, mas o outro vai lá e faz errado, eu tenho minha parcela. Ele é responsável pela ação dele, mas eu também sou até onde eu inspirei. Quantos espíritos relatam, espíritos, por exemplo, de jornalistas, de escritores, que ao verem no plano espiritual a consequência de ideias e pensamentos que eles insuflaram naqueles que os seguiam, que acreditavam naquela linha de pensamento, e que muitos cometeram erros por causa disso, e eles despertam num determinado momento e percebem que era uma escolha errada, eles carregam um remorso e pedem para ajudar ou resgatar. Quantos escritores, né, que ao criar uma história onde a heroína da história comete um suicídio, depois eles se dão conta que várias pessoas se inspiraram naquelas ideias e cometeram suicídio. Então eles passam a se tornar responsáveis por isso e passam a querer depois corrigir. Mas se sentem mal, sente a dor. A escolha foi do outro, mas a inspiração foi dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então nós não pagamos pelo erro alheio. Mas se nós influenciamos até certo ponto, nós nos sentimos culpados. E esse ponto e esse nível faz com que a gente queira, de alguma forma, corrigir aquilo, reparar aquilo, já que a expiação já começa com o nosso remorso. A partir do momento que eu me arrependo, que eu desperto para aquilo. Como diz o artigo 16. Conquanto infinita a diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências são, salvo pormenores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Aqui é fácil da gente entender. Existem ações que claramente a gente vê reações. Se eu, como eu disse logo no início, se eu saio disparado, se eu sou uma pessoa que não respeita a lei de trânsito, uma hora, pela repetição daquelas ações, uma hora eu estou sujeito a ter um acidente. Se eu sou uma pessoa que sempre respeita as leis, o acidente pode acontecer no mundo de provas e expiações, porque nós estamos sujeitos na irresponsabilidade do outro, mas a gente minimiza, porque a gente previne, a gente tem uma direção defensiva, a gente previne inclusive o erro do outro, então a gente minimiza isso. E assim, vários exemplos, né, de ações. Se eu sou uma pessoa que é intransigente, se eu sou uma pessoa que não respeita a opinião do outro, que estou sempre brigando, sempre querendo impor a minha vontade ou as minhas ideias, eu me orgulho, eu me acho melhor que todo mundo, em qualquer lugar que eu for, eu vou ter problema. Eu vou ter problema na minha família, eu vou ter problema com meus amigos, que aí vão ser cada vez menor, mais difícil ter amigos, né? Porque ninguém vai suportar ficar perto de uma pessoa assim. E aí, às vezes, eu acho que as coisas é do mundo, mas é minha. Né? Então, perceber a consequência disso, né, é o que o texto diz, né? Conquanto é infinita a diversidade de punições, algumas há inerente à inferioridade. Quer dizer, a pessoa comete, pela inferioridade dela, as ações dela provocam situações que nós conseguimos perceber naturalmente que é efeito daquela ação, é direto, é o comportamento dela. Agora, existe um ensinamento interessante aqui, que é a consequência na vida espiritual. Ó. A punição mais imediata, sobretudo, entre os que se acham ligados à vida material, daqueles que ainda não alcançam aquele progresso espiritual, é pelo lentidão do despertar na vida espiritual da realidade. Então é aí que muitos espíritos relatam que levaram anos
acreditando que estavam vivos, sem entender por que estavam sofrendo, por que estavam vivendo aquela situação. E aí a gente tem uma série de depoimentos, sejam em textos, em crônicas, ou mesmo em histórias mais extensas. Veja a obra de André Luiz em vários livros, a própria experiência de André Luiz, mas de vários casos que ele contou ao longo de toda a sua obra, que ele nos deixou através de Chico Xavier, a gente percebe. E outros espíritos, né? E outros ensinamentos que a gente aprende, que esse despertamento pode levar muito tempo. E às vezes o espírito nem se dá conta. A gente tem esse contato nas nossas reuniões mediúnicas, o espírito que às vezes nem sabe que morreu, não sabe por que está ali, não entende. Né? Até porque se ele não acreditava na vida pós-mortem, ele se dá conta, desperta, continua vendo o corpo, continua vendo tudo. Então, como é que ele vai acreditar que morreu? Ele não espera nada daquilo. E ele continua tendo uma vida aparentemente idêntica, né? Até porque ele não consegue perceber as diferenças, já que ele não acreditava numa vida futura. Então isso é muito difícil. Tem um relato muito legal, que é o livro E a Vida Continua. Vale a pena, tem hoje, até tem um filme, mas o livro é mais rico, sempre mais rico, que conta essa experiência, né? O despertar de Evelina e de Ernesto, os dois personagens principais do livro, da história, que eles tinham os seus erros, seus problemas, mas nem eram espíritos assim totalmente comprometidos com o mal, não, eram espíritos, pessoas comuns, né? Como nós, como a maioria de nós, e despertam um plano espiritual, mas por aquela dificuldade de acreditar na vida futura, ou tendo uma visão distorcida da realidade espiritual, eles não acreditavam que já tinham passado. Então, quanto mais atrasado o espírito e quanto mais materializado, mais difícil é essa percepção. Ainda nesse artigo, naqueles que ao contrário têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o transpasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. Aqui é um estímulo ao progresso, né? Quanto mais despertamento, quanto mais noção, quanto mais a gente se dá conta do mundo espiritual, do ponto de vista intelectual, de buscar ensinamento, de aceitar ideias novas, como também de fazer o bem, e isso é o principal, mais a gente vai ter um despertar tranquilo na pátria espiritual. Um fenômeno muito frequente, esse é o item 23, entre os espíritos de certa inferioridade moral, é o acreditar-se ainda vivos, podendo essa ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Então, aquilo que a gente já comentou, sendo que muitas vezes o espírito fica às vezes na própria casa, conversando, né? Tem um relato bastante, na verdade é uma ficção, mas dá uma ideia interessante, no livro Sexto Sentido, né? E o espírito não se dava conta que tinha falecido. E ali ele acaba tendo diálogos, porque ele não percebe a realidade do que está acontecendo. Até porque ele está tendo um diálogo mental com as pessoas da casa, e as pessoas às vezes acabam respondendo, conversando, tendo aquela percepção, tendo aquela ideia, vem o pensamento, porque há um diálogo, há uma sintonia, quase um processo mediúnico mais simples, mais leve, e a pessoa conversa em voz alta, e às vezes o espírito acha que está ali vivendo normalmente, né? Se revolta, discute, briga, e não se dá conta de que a vida já não é a mesma. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Quando nós cometemos um erro, nem sempre a gente se dá conta no primeiro momento. Desde o pequeno aos mais grandes. A gente acha que está com razão e tal. E aí chega uma hora que a gente começa a perceber que fez o outro sofrer. E quando a gente se dá conta disso, a dor vem. Né? Então, e sempre que a gente encontra aquela pessoa, e se a gente não tem condições de corrigir, ou encontra pessoas que nos remete à lembrança daquele ato, daquela ação, isso dói. Né? E vai doer até que a gente consiga dar quite com a lei, com a nossa consciência, fazendo o bem ou corrigindo aquela situação. Às vezes não vai ser mais possível fazer nessa vida. Por isso fazer o bem sempre, porque sempre é
um acréscimo, né, de libertação que nós vamos fazendo nas nossas algemas, mas o processo é lento e a gente precisa fazer o bem sempre. E carregar esse remorso muitas vezes é inevitável quando a gente desperta depois das ações praticadas. Há espíritos há mergulhados em densa treva, outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entrever um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Essa situação perdura até que o desejo de reparação pelo arrependimento lhes traga calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. Falando da obra de André Luiz, nós lembramos do caso que ele relata dele mesmo no livro Nosso Lar. Ele vivenciou pós-mortem um período numa região chamada de Umbral, onde ali ele sofria, não encontrava ninguém conhecido. Ele, pela inteligência, já tinha noção, por ter sido médico, por ele entender a doença que ele teve, a cirurgia que ele fez, ele entendia que já tinha morrido, mas não entendia o que estava acontecendo, por que ele estava ali. E só muito depois, quando ele é resgatado, ele começa o processo de adaptação naquela cidade, chamada de Nosso Lar, um tempo depois ele recebe a visita da mãe, a primeira pessoa familiar, a primeira pessoa próxima daqueles que ele conhecia, que ele tem contato, pelo menos conscientemente daquela vida. Então, e certamente, como ele fica sabendo, a mãe dele sempre o amparou, estava com ele sempre, mas ele não conseguia estar na mesma faixa vibratória, na mesma capacidade de sintonia para enxergar a mãe. A mãe o amparava, mas ele não sabia, ele não se dava conta. Então isso acontece e é uma espécie de punição, não como castigo, mas pelo próprio processo de sintonia, do espírito se adequar àqueles que estão na mesma faixa vibratória. E ali também é um aprendizado, porque não encontrando as pessoas que amam, ele vai, em algum momento, aumentar esse isolamento, essa tristeza, essa falta, essa ausência, o que faz ele querer mudar de vida. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é suplício ver acima deles colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezaram. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sátiro, na impotência de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o avaro o esbanjamento inevitável de seu tesouro, enquanto que o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências de sua atitude terrena. Nem a sede nem a fome lhe serão mitigadas, nem amigas mãos se lhe estenderão as suas mãos súplices, e pois que em vida só se cuidar, ninguém dele se compadecerá na morte. Quer dizer, na vida ele só cuidou dele, quem é que vai lembrar dele depois? Ele não fez o bem para ninguém, ninguém criou aquele laço de simpatia, de amizade, de carinho. Então é interessante que não é uma questão de castigo, vou prender porque você fez o dano de mão, não. Vai para o inferno, porque é aqui que é o seu destino, é aqui que você deve fazer, pagar todos os seus atos por a eternidade. Isso não faz sentido, que Deus, Pai bom, faria isso. Mas as ações do Espírito provocam nele reações que vai trazer dor. Enquanto ele está na terra, na carne, na flor da idade, é muito fácil ele persistir no erro. Mas mesmo aqui na terra, conforme o tempo passa e o Espírito amadurece, com os anos, e alguns têm mais dificuldade, mas isso acontece, algumas coisas vão mudando e a pessoa vai se transformando, vai percebendo que não é daquele jeito. Quando a pessoa dá muito valor, por exemplo, à beleza do corpo, e aí vai passando os anos, né? Vai envelhecendo,
O corpo vai perdendo aquela pujança, aquela beleza. Se a pessoa dá muito importância para o que os outros dizem de si em relação a essa beleza física, ela começa a se decepcionar. Porque ela começa a perceber que não causa mais o mesmo impacto que causava quando tinha 20, 30 anos. Então isso vai causando dor se isso está no cerne do seu estado, né? Se a pessoa valoriza muito isso. Se isso é tão importante para ela e ela perde, ela começa a sofrer. Dá um exemplo aqui daquele que foi muito avarento, juntou muito, bom, ele vai ter que deixar. Se não acontecer um problema nessa vida, porque muitas vezes muitas pessoas perdem, né, por questões da própria dinâmica da vida material, né, tem prejuízos e aí acontece uma série de coisas. Quantas famílias, né, que estavam bem de situação, veio a pandemia e o seu negócio falhou. Teve alguns que até mudou, né? O negócio às vezes foi beneficiado, entre aspas, né, pela pandemia, não aqui no sentido de valor. A pandemia é um aprendizado para todos. Mas eu digo assim, às vezes a pessoa abriu um negócio que tinha muito a ver de alimento, de entrega, e tá dando certo. Mas tem pessoas que, por causa da pandemia, o negócio ficou difícil. Impossível, às vezes, até de conduzir. Quantas empresas fecharam, quantas lojas fecharam? Porque as pessoas, aquele serviço já não era tão necessário, não tinha como conduzir. Quantas pessoas perderam emprego, pessoas vinculadas, por exemplo, ao negócio de turismo, e aí as pessoas pararam de viajar, e mesmo hoje estão viajando pouco, e a pessoa vivia só disso, e estão passando dificuldade. Então, às vezes, na própria na vida material, já tem a mudança. Mas quando isso não se dá na vida material, e a pessoa é muito avarenta, às vezes acontece no mundo espiritual. A primeira decepção é ver que muitas vezes os próprios filhos, os herdeiros, ficam ali brigando, sem às vezes lembrar, né, daquele ente que talvez não seja tão querido assim por aqueles, porque às vezes não fez por merecer nesse sentido de criar laços verdadeiros, não laços movidos simplesmente pelo interesse, mas laços verdadeiros. Então assim são como todos nós quando agimos precipitadamente no mal ou na ignorância. As próprias consequências vão trazer para a gente um aprendizado. E esse aprendizado muitas vezes é demorado. E é por isso que a gente fica às vezes revoltado com a injustiça, com a corrupção, com uma série de coisas que acontecem na Terra. Mas a justiça do homem pode falhar. Então muitas pessoas estão aí agindo e muitas vezes fazendo as coisas erradas porque acham que a justiça não as alcançará. E às vezes não a alcança do ponto de vista material. Porque tem pessoas que não fazem errado por medo de ser punido, ser preso, né? Às vezes a pessoa não comete um erro porque tem medo. Já é um processo. Mas tem pessoas que não acreditam. Acham que são muito inteligentes, que vão escapar ileso. E às vezes escapam mesmo. Mas não escapam da lei divina. Porque a lei divina está na nossa consciência. Esse espírito, ele mesmo se punirá quando ele alcançar maturidade e evolução para fazer esse despertamento. E isso pode levar séculos, vários e vários anos, várias encarnações. Mas quando ele chega ele alcança essa maturidade espiritual, esse nível de evolução, ele começa a olhar para trás com responsabilidade. Querer corrigir aquilo que ficou, que ainda está em aberto. Ver as consequências daquilo. Buscar aqueles seres que sofreram com as suas ações e tentar ver se eles estão em condições, se eles estão bem. E quando não estão, esse espírito mesmo se torna mentores, né? Espíritos protetores, familiares. Porque quer ajudar aquele que muitas vezes ele ajudou, no sentido, entre aspas, né, negativo, que ele ajudou a ficar naquela situação. Então agora ele quer realmente ajudar para que ele saia de lá e ele cresça. Então é interessante que é natural a gente entender que isso acontece pela própria lei de causa e efeito. 27. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. E aí vem que a gente passa a entender também melhor os ensinamentos do Cristo. Por que ele pedia para a gente reconciliar com o nosso adversário enquanto a gente está a caminho com ele?
porque sabe que para nós é a melhor coisa a fazer. Ah, mas e se o outro não quiser? Mas se o outro não quiser, é um problema dele. Mas eu devo fazer o máximo, primeiro, para não criar mais atrito. Segundo, tentar me redimir com o outro. Se eu puder, se eu reconhecer que eu errei, peça perdão. Não tenha vergonha. Ah, mas e se o outro, o que o outro vai pensar? Bom, se ele não for capaz, se você estiver sendo sincero e ele não for capaz de entender, pelo menos você ficou com essa tentativa. Né? Faça a sua parte. Tem uma história que o Chico deixou para nós, que aconteceu com ele, que ele tinha ele percebeu, ele tinha um amigo que né, eles se reuniam após aquelas noites que avançavam, né, as madrugadas, no centro, atendendo, e às vezes o grupo de trabalhadores depois se reunia para tomar um cafezinho na casa do Chico, que era ali, né, lá do fundo da casa da sua irmã, e eles tomavam café. E ele notou que um dos companheiros se afastou. Ele, no primeiro momento, não entendeu, então ficou tentando lembrar o que ele tinha falado. E ele percebeu que eles estavam um dia comentando, ele lembrou, falou, gente, será que ele achou que eu estava falando dele? O Chico estava contando um exemplo de situações que acontecem com os espíritos, que agem de um jeito, que agem de outro, ou que agiram de um jeito e agiram de outro. E a pessoa, talvez vestindo aquela pulsa, etc., achou que o Chico estava dando uma indireta. Eu, pensando nisso, o Chico ficou com aquilo, incomodando muito. E quando teve a oportunidade de compartilhar isso com o seu mentor, Emmanuel, Emmanuel falou, Chico, se você acha que deve fazer alguma coisa, faça. E o Chico pegou no outro dia e foi à casa desse amigo. E chegou lá e ele foi destratado. Porque a pessoa virou para ele e falou, Chico, eu não sei se você está sendo realmente humilde ou é uma pessoa, um mau caráter. Mas eu fico com a segunda opção, porque eu não estou acreditando no que você está falando. E aí ele voltou, porque primeiro ele foi recebido friamente, né? E o Chico falou, olha, eu acho que eu não sei, meu amigo, você sumiu, eu não sei. Eu fiquei pensando, será que é porque a gente falou alguma coisa? Mas se fosse, me perdoe, eu não estava falando de você, nós estamos sentindo volta da sua presença e tal. O Chico daquele jeito, né? E aí acabou acontecendo essa situação. E depois ele foi para casa, e muito chateado. E quando ele teve a oportunidade, quando Emmanuel apareceu para ele teve a oportunidade de resgatar esse contexto, é claro que o Emmanuel sabia do que tinha acontecido. O Emmanuel deu uma lição para ele, olha, Chico, agora então é com ele, vamos continuar. Ore por ele, pense bem dele e bora para frente, porque ele também tem o livre-arbítrio. Ele também tem o direito de não acreditar. Um dia ele vai perceber que você foi sincero. E aí ele vai voltar para o seu caminho. Vocês vão unir e ele vai carregar esse remorso depois por não ter dado a chance, né, de você se justificar ou mesmo assim não ter acreditado. Então é assim. A gente não pode... O outro, é a decisão dele. Se nós pudermos nos redimir, façamos. E vamos tocar a vida em frente. Mas não ficar guardando aquilo, né? Por orgulho, a gente ser incapaz de pedir um perdão, incapaz de dar o braço a torcer, né? Reconhecer que está errado. Nós precisamos reconhecer que nós não somos perfeitos. Enxergar que somos falhos, que a gente erra, somos imperfeitos. Né? E nesse dia a dia, ser capaz de pensar, mas o outro é orgulhoso, ele vai me humilhar. Mas olha, você fez errado. Então vai lá e peça perdão, peça desculpas. E não prejulgue. Ou tente corrigir, se for possível. Porque muitas vezes a gente tem ações que realmente dá para corrigir e tentar consertar de alguma forma. E o que não der, orar a Deus, pedir ajuda para que Ele encaminhe os melhores meios da vida beneficiar aquele que nós prejudicamos, corrigir a rota daquelas pessoas e que a gente tenha a oportunidade de resgatar aquilo da melhor forma possível em outra oportunidade. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea, lei de causa e efeito. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar.
E os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem os seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior, quer dizer, numa próxima existência. Nesse sentido foi que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então essa questão é muito interessante, porque a gente sempre vai ter oportunidade, né, de, nessa existência ou numa nova existência, e é por isso que a gente tem que fazer sempre o melhor, sempre, hoje, agora. Todo o esforço de hoje, nos diz André Luiz, é facilidade a nos sorrir amanhã. Então, fazer o bem sempre, porque isso será sempre uma oportunidade de melhoria. E se eu não tiver condições de resgatar aquele problema, fazendo o bem, eu estou atenuando e estou pavimentando um caminho que vai me dar condições de superar as dificuldades quando a dor aparecer. Porque aquela pessoa que age o bem, ela cria no mínimo laços de fraternidade, sustentação. Quando as pessoas às vezes estão passando dificuldades, juntam um tanto de gente para ajudar, porque são pessoas queridas. São pessoas que a pessoa vive sofrendo, já pede para ajudar, já percebe. Né? Ninguém deixa aquela pessoa, porque aquela pessoa é sempre prestativa. Né? É igual no trabalho. Quando a pessoa realmente se dispõe a fazer o bem e está sempre ajudando, quando ela passa dificuldade, as pessoas ficam até com vergonha de falar não. É engraçado isso. Às vezes a pessoa, ela cria tanta dificuldade, ela só faz o serviço dela. Quando os outros pedem ajuda, ela não ajuda. E ela fala, não, e no serviço público a gente nota muito isso também, né? Essa é a minha parte. Se eu for fazer a parte do outro, ele vai ganhar o mesmo tanto que eu, ele não faz a parte dele, e aí a pessoa acha difícil tudo ela para o outro fazer. Então ela vai criando dificuldade. Mas nem sempre a vida é do jeito que ela espera. E aí uma hora a pessoa está doente. Fica com um problema. Às vezes ela tem uma família, um parente doente. Aí a pessoa precisa da ajuda de algum colega. E vão ter aqueles que ajudam. Mas aí é aquela coisa com má vontade. Muitas vezes o chefe tem que intervir, né, para que as pessoas façam. E fazem com má vontade. Porque aquela pessoa nunca foi prestativa. Em compensação, quando a pessoa faz mais do que a norma manda, está sempre ajudando todo mundo, está se comprometendo pela boa vontade que tem, quando está com problema, claro que vai ter aquele que não quer fazer, mas sempre vai ter alguém que, no mínimo, se sente constrangido de não ajudar, porque aquela pessoa sempre foi prestativa. Então, é assim que as nossas ações e reações se interagem e se interconectam. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, e enquanto não houver satisfeita a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Então, Deus é amor. E com o amor se paga também as nossas dívidas. Mas a gente tem que pagar. Seja com amor, seja vivenciando as consequências daquela dor, para a gente ver como o outro sentiu, se colocar no lugar do outro. Mas Deus é amor. Mas nós não passamos ilesos, escondidos. Os nossos erros, nós não conseguimos enganar a justiça divina. Então aí é que a gente não tem que ficar preocupado com os erros dos outros. Façamos a nossa parte, cumpramos o nosso dever e deixamos a vida se encarregar do outro. E sem querer vingança. Porque a gente escuta até de espírito, mas a lei de causa e efeito, a reencarnação, ele vai pagar. Porque no fundo a gente quer que ele pague pela dor, que ele sinta a dor que ele está provocando para o outro. Sendo que muitas vezes ele vai pagar com amor. Muitas vezes ele vai despertar pelo remorso e vai amadurecer. E vai fazer o bem. E vai resgatar. Mas na nossa inferioridade a gente quer que o outro pague pela dor. Então a gente tem muita dificuldade de acreditar na educação como processo realmente de melhoria do ser. Os espíritos superiores dão sempre a chance para que a gente reeduque, para que nos reeduquemos os nossos hábitos para bons hábitos. E vão criando mecanismos para que isso aconteça. Subordinados ao arrependimento e reparação dependentes da vontade humana, as penas por temporárias constituem concomitantemente castigos e remédios. É muito legal isso, né? Quando a gente está sofrendo as consequências, aquilo é um remédio, é um castigo, mas é um remédio também.
Os espíritos em prova não são, pois, quais galés, aquelas pessoas, aqueles escravos que estavam ali, né, aqueles condenados a remar no barco, né, nós não somos essas pessoas que estão pagando, né, por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital, sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, a compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama, esperando alta tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso. Então é interessante, né? Nós não somos os condenados a pagar no calabouço de um navio a pena do mal que nós fizemos. Não, nós somos espíritos doentes. Por isso cometemos erros. Na nossa doença da vaidade, na nossa doença do egoísmo, do nosso orgulho, desse desvirtuamento da alma, dessas doenças psíquicas da alma. E aí, quanto mais a gente reluta com os remédios, mais a doença vai piorando. E aí, daqui a pouco, o remédio é mais doloroso. Mas a culpa não é do médico. Quando a gente pode tomar um remédio mais suave, a gente evita. E aí a coisa se complica. A doença cresce. Aí já não dá mais para ser um remedinho leve. Já não dá para ser um comprimidinho que não faz nenhum efeito no organismo, né? Nenhuma digestão. Aí já tem que ser uma cirurgia. Aí já tem que ser um corte. Já tem que ser uma amputação. Já tem que ser coisas mais graves para sanar aquele mal, porque a gente deixou crescer. Então é assim que funciona. Mas doentes que nós somos, o melhor doente é aquele que desperta e quer a cura, e faz o melhor, e segue as recomendações, a prescrição médica, que no nosso caso é fazer o bem, confiar em Deus, confiar na justiça divina, fazer a nossa parte, deixar o outro e os problemas do outro com a justiça divina, com cada caso, cuidar do seu caso, fazer o melhor, com a sua reforma íntima, sua transformação moral, esforçar-se para mudar essas tendências inferiores que nós trazemos. É isso que nós devemos fazer. Isso é o melhor remédio. Seguir o médico das almas, que é Jesus, os seus ensinamentos aplicados na nossa vida, a gente vai ter realmente um tratamento mais acelerado, vai fazer mais efeito e logo teremos condições de ter alta. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual juntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Então, é outro ensinamento bonito da doutrina, que está dentro dessa estrutura aqui de artigos, que é a perfeição que nós somos destinados, e que o sofrimento de hoje é para o nosso progresso, é para o nosso bem, e muitas vezes é reajuste do passado. E ninguém sofre de inocente. Né? Deus é perfeito, ninguém sofre de inocente. Então toda experiência é útil, toda experiência é necessária. E se eu estou fazendo bem e ainda assim a vida está difícil, continuemos, porque há uma razão daquilo. Aquilo não é de graça, aquilo não é uma injustiça, não é uma sociedade. A sociedade é injusta, porque quando nós crescermos moralmente como sociedade, a injustiça vai deixar de existir. Primeiro que cada um vai saber a sua responsabilidade. Porque tem muita gente que está sofrendo também pelas consequências dessa vida. A pessoa não trabalha, não faz serviço direito e está sempre desempregada. É dela. Mas numa sociedade justa, além de cada um saber o seu papel ali dentro, ninguém vai deixar aquele que está sofrendo mais naquela condição. Então é natural. Mas individualmente a gente tem que cuidar da nossa vida. Individualmente a gente tem que fazer o melhor que nós podemos para a gente melhorar. E a gente melhorando, a sociedade vai melhorando também. Um artigo maior, antes da gente inserir, né, antes da gente terminar e ir para o 33,
Esse 32 é um texto mais extenso, eu tirei alguns trechos desse artigo. Deus disse, não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isentas dos vícios inerentes à imperfeição? Essa é uma questão que acontece, muitas pessoas perguntam, né? Por que Deus já me criou perfeito? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que passar por essas experiências desagradáveis? Né? Então, Kardec começa nesse artigo questionando justamente isso, que muitas pessoas questionam. Para tanto, fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo, porque Deus é o ser mais perfeito, né? É a perfeição absoluta, a causa primeira de tudo. Ele poderia fazer do jeito que ele achasse melhor. E se não fez, é que em sua sabedoria quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. E pois que o fato existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não é bom nem justo, for insensata revolta contra a lei. Então, é assim, Deus perfeito, sabe por que deve ser assim? Mais do que nós. E é engraçado que nós temos direito de questionar, porque é um processo mental de crescimento. Mas temos que entender também que essa perfeição que criou o universo, conhecido e o que a gente não conhece ainda, sabe como fazer da forma mais perfeita possível. Então é assim, é igual a lei da gravidade. Eu vou ficar lá na posição de prancha, né? E não adianta, eu vou cair. Por quê? Além da minha vontade, existe uma força que é da natureza. Assim também as leis morais e as leis, a lei de causa e efeito. É da criação divina. E quanto mais eu entendo a lei, mais eu me adapto e me ajusto a ela. E me adaptando e ajustando a essa lei, menos eu sofro e mais rápido é o meu progresso. Quando eu não quero me adaptar, a lei faz o seu papel. Né? Com o passar do tempo, com as influências, as forças morais que atuam nesse processo, com as consequências das minhas ações, com a dor, com a revolta, com os problemas com as pessoas, com os outros seres, com o abandono, né? com as consequências morais no plano espiritual e em outras vidas, faz com que uma hora o espírito ele vai sendo levado, até que a hora que ele não resiste mais e aceita o bem e vai em frente. Inferir dele que Deus não é bom e nem justo, for insensata a revolta contra a lei, que tínhamos lido. Continuando ainda nesse artigo. Injustiça haveria, né, na criação de seres privilegiados. Um já foi criado anjo, perfeito, santo, né? E o outro foi criado inferior para sofrer tudo que a gente passa. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. Nenhuma cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade e respectivas provas. E eu me lembro, né, da questão 894 do Livro dos Espíritos, que trata da perfeição moral. Uma questão bastante interessante, que Kardec questiona os espíritos, em que tem pessoas que é natural, o bem delas flui com muita facilidade, a pessoa certa, está sempre agindo bem, sem muito esforço. E há outros que se esforçam danado. Quem tem mais mérito? E os espíritos superiores esclareceram que esses que têm facilidade, que o bem flui naturalmente da pessoa, já passaram pelas dificuldades que os outros estão passando. Porque não dá privilégio na lei. Então eles têm merecimento. Mas o merecimento já aconteceu. É igual quando a gente vê um músico executando de uma forma muito bela um instrumento, que é muito difícil, para a gente que quer começar, você treina, você tenta. Ele já passou por aquelas escalas de fazer no violino, no violão, no piano, quantas vezes, quantas horas para chegar naquele estado. Aí você fala, mas e os superdotados? E aqueles que já sabem? Porque são espíritos que já vivenciaram isso no passado. Em algum momento eles treinaram isso. Eles passaram pelas dificuldades. E hoje já estão ali na genialidade. Então aquilo é espontâneo, mas é espontâneo porque eles já percorreram. Senão Deus seria injusto. Então é assim que acontece. Né? Porque existe uma questão mecânica, existe uma questão de esforço.
existe uma aquisição do conhecimento, existe o treinamento para aquilo ficar, aquela repetição, para que aquilo seja parte de nós. Então, é interessante, não há injustiça. Todos têm a mesma oportunidade no seu momento. E suposto, nada mais justo que a liberdade de ação a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse seu mérito. Então, a lei está gravada na nossa consciência, mas conforme nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo essa lei melhor. Nós escutamos na religião, nos livros, na ciência, na Bíblia, onde for. Ao longo da história, as revelações, as situações, isso vai despertando aquela semente que está que foi criada dentro de nós. Vai despertando, nós vamos crescendo e cada vez nesse amadurecimento somos capazes de entender melhor essa lei. E conforme entendemos melhor, a consciência acusa quando agimos fora dessa estrutura moral que Deus espera de nós, que nós fomos criados para vivenciar. Então é um processo lento, mas quanto mais evoluído, mais o espírito sofre com coisa pequena. Às vezes a pessoa tem um grau de maturidade que se ela joga um papel na rua, aquilo, assim, no momento de... Primeiro, chega uma hora que ela nem vai fazer isso, mas vamos pensar aquela pessoa que tem questões morais, que cuida do ambiente, um dia está revoltado lá, pega e joga um papel, aquilo vai incomodar tanto como se uma pessoa que comete um crime. Ela já não faz nem passa pela cabeça. Mas no nível de maturidade, aquilo para ela é muito grave. E ela cometeu. Então, quanto mais evoluído, né, por isso que é muito difícil comparar. Tem gente que às vezes uma coisa pequena parece que sofre tanto, porque ela já está naquele grau de maturidade de saber que aquilo não deve ser feito. Então ela age no bem. Quanto mais adiantado, mais evoluído, mais os seus erros, por menores que sejam, o incomodam. E é engraçado, né? Porque às vezes a pessoa faz uma coisa, e a gente fica, nossa, por que a pessoa está sofrendo tanto aquilo? Porque você não é capaz, porque você ainda não está na maturidade nem de achar que aquilo é errado. Faz naturalmente. Quantas coisas erradas as pessoas fazem, né? Principalmente quando não tem gente olhando. Porque quando está olhando, sabe que está errado. Mas no fundo a pessoa gosta de fazer aquilo. Quantas pessoas recebem um troco errado e não voltam, sendo que o caixa muitas vezes no final do dia pode até perder o emprego. E a pessoa nota daquilo. Volta para reclamar se recebeu abaixo. E às vezes até briga, dá escândalo, né, porque foi injustiçado. E às vezes acha que o outro agiu de má fé, e às vezes foi só um equívoco. E quando a pessoa pede desculpa, ele fala, não, você tem que tomar cuidado, você não pode fazer isso, e xinga. Mas se leva vantagem, não volta para reclamar. Não volta. E aí? Porque não tem maturidade ainda. Nas pequenas como nas grandes coisas. Então as pessoas cometem erros, né, muitas vezes por ignorância, mas muitas pessoas sabem que está errado. E acham normal. Acha normal levar a vantagem. Se sente no direito. Né? Mas quando a pessoa vai ganhando maturidade, ela percebe que aquilo não é assim. Quantas pessoas vão para o emprego, para o serviço, e levam para casa recursos do serviço, seja público ou privado. Né? Ou usam o recurso do serviço para fazer coisas particulares. E as pessoas acham normal. Será que é normal? Quanto mais maduro, mais a pessoa não vai fazer aquilo. E quando faz, sente mal. Porque é uma questão de consciência, de amadurecimento. E para terminar, o último artigo, que é uma síntese, né? Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Então vamos lá, quais são os 3 princípios que Kardec resume tudo isso que ele falou e que a gente fez uma grande revisão nessas 2 palestras. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Se sofremos, é porque ainda somos imperfeitos. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Ou seja, a própria consequência da nossa forma de agir já é
né, uma punição, já é um castigo. Terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a felicidade futura. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Então, meus amigos, tudo depende da gente. O que ficou, nós vamos ter a oportunidade de resgatar, de reajustar. Deus vai nos conceder essa oportunidade quando estivermos em condições. Mas o mais importante é despertar para essas verdades que a espiritualidade nos oferece, para que a gente tentar agir no bem, cada vez mais, porque isso melhora o nosso caminho, nos prepara moralmente, nos provoca esse progresso moral, que vai vir a felicidade natural. Porque eu vou fazer o bem não porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ter uma recompensa. Eu vou fazer o bem porque sai de mim. E aí eu não vou preocupar se o outro é grato pela minha ação, não é. Não, eu vou fazer porque aquilo é o melhor a fazer. Porque aquilo que é o que eu tenho que fazer. Porque aquilo me preenche, porque aquilo me faz bem. Então que Jesus nos auxilie, tendo a oportunidade de estudar uma doutrina tão esclarecedora, que esses ensinamentos não fiquem só no nosso campo intelectual, no entendimento de que isso faz sentido, mas que isso possa aos poucos ir, né, a gente ir assimilando, nós possamos ir assimilando esses conhecimentos de verdade, para que isso repercuta nas nossas ações e para que a gente possa então ser feliz, né, da felicidade verdadeira e real, que é aquela que nós sentimos quando estamos quites e agindo de acordo com a lei divina. Que o Senhor nos ampare e que assim seja.